Nosso é o seguinte, a gente vai fazer aqui o nosso top 10 de contratações bombásticas dos últimos 10 anos, tá? Porque senão era tempo demais, aí ia ficar muito difícil para a gente fazer o nosso ranking. Então aqui a gente começa de baixo para cima e aqui a gente separou essas contratações bombásticas. As que mais chamaram a atenção nos últimos anos. Chegou a hora, André Kfouri e Gustavo Zupac, vamos se prejudicar. Essa é uma brincadeira das mais difíceis que a gente já fez. Porque, assim, existem critérios, né? O que torna uma contratação bombástica, sempre deixando claro que o que aconteceu da contratação para frente, o que o cara jogou, não importa. É no instante da contratação. E aí, tá, o que o Hulk jogou pelo Galo, não importa. É o que causou quando o Hulk foi contratado. É no dia do anúncio. A gente tem que levar Porque senão a gente não tem nem como colocar o Depay, que nem jogou ainda. E aí tem que levar em consideração o tamanho do jogador contratado, a fase que ele vivia, o que nível de certeza a gente tinha sobre dar certo ou não e fazer um balanço sobre tudo isso. Não é fácil. Vai ter discordância, posso garantir. Foi difícil até para a gente separar já esses nomes aqui. Quem está embaixo aí do Mas Felipe, vamos lá, do Felipe Luiz e do Davi Luiz? Quem está mais para baixo? Vou colocar o Luiz Soares, Hulk, Felipe Coutinho, Memphis Depay, William, Marcelo, Thiago Silva, Rames Rodrigues, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arturo Vidal, Payet, Fernandinho, Ener Valencia, Rafael Borré, Lucas Moura, Thiago Almada e o Felipe Anderson. Esses foram os jogadores, então, que a gente colocou aqui na nossa lista para colocarmos nesse ranking de 10 jogadores. A gente começa do menor para o maior. Menos impacto para o maior impacto. É muito difícil, é realmente muito difícil esse exercício. É claro que vão printar, é claro que vão falar, que vão reclamar, mas a gente está aqui para isso. André Kfouri, inclusive, está com as redes abertas para ouvir vocês. Eu só consigo pensar do primeiro para o 10º, ao contrário, eu tenho dificuldade. Vamos lá, vamos começar do 10, porque a gente gosta do suspense. E eu começo com você, André Kfouri. Na 10ª colocação, quem você colocaria? Está tão longe do primeiro lugar que pode mudar depois? Depois a gente pode fazer, refletir, porque vai ficando difícil. Fazer uma lista mais coerente. A gente faz um recall, porque daqui a pouco a gente vai deixando. Quando chega ali no primeiro, ainda tem, sei lá, o Lucas e o Luiz Soares. Fora, bem isso, sim. Então, sim, vai dar tempo da gente dar uma olhadinha aqui e voltar, vai. Então, desce o quadro para os lados de cima, tá? É difícil, é muito difícil. Realmente não é fácil. E aí você ainda tem que fazer o cálculo dos 10, tá? Em 10º lugar, eu vou de Felipe Luiz. Felipe Luiz. E você, Zupa? O Felipe Luiz não está longe, não, mas eu colocaria em 10º o Rames Rodrigues. Porque o Rames tem o impacto do nome, da aleatoriedade, essa também é uma questão a ser levada em consideração, né? O aleatório se torna bombástico, mas existia muito mais dúvidas do que certezas, né? Na chegada do Rames ao São Paulo. A gente já sabia que o Rames... O impacto foi maior que o do Felipe, vai? O do Rames. É uma contratação inusitada. Sim. Não, inusitada, mas era uma que a gente falava, a chance maior de não dar certo. Não, mas eu nem estou pensando nisso. Eu estou pensando de... Quando você soube... São Paulo contratou o Rodrigues, ou Flamengo contratou o Felipe Luiz, eu acho que o impacto da notícia do Rames Rodrigues foi maior. Mas a do Felipe Luiz também é muito impactante, né? No fundo, é um grande balanço sobre tudo isso, né? O impacto, a aleatoriedade, o quanto a gente achava que era aquela contratação que ia mudar o time ou não. Certo. E como o Rames tem o impacto, tem o tamanho, tem a aleatoriedade, mas sempre com o pé atrás, porque ele não jogava nada nos clubes... dentro desse mix, eu vou facilitar para você. A gente está de acordo que a maior contratação de todas nesse aspecto, em termos da resposta, qual foi o maior impacto? É a do Ronaldo em 2009, certo? Certo? Então, quantos Ronaldos valem o Rames Rodrigues? Vamos fazer e quantos Ronaldos valem o Felipe Luiz? Eu acho que Você colocaria o Rames acima do Felipe? A contratação do Rames, para mim, ela teve mais impacto no dia do anúncio, que é só o que eu estou considerando. Do que o do Felipe Luiz. O cara nem entrou em campo, é igual o Memphis Depay. Nem entrou em campo. É isso que a gente está pensando. Então você colocaria o Rames mais para cima. E você colocaria o Felipe Luiz mais para cima? O Felipe é o meu nono. É o seu nono colocado? Se quiser colocar o Felipe em 10º, para mim não está distante. Não é o meu 10º, mas ele é o meu nono, então estamos ali na briga. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Felipe Luiz na 10ª colocação
A gente vai e eu negociando. coloco o Rames na 9ª colocação. Pode ser. Tá pode bom ser. assim para vocês? Porque eu acho que assim fica A gente bom. vai negociando. Depois a gente reavalia depois. E assim, relacionamento, gente, é sobre ceder. Né? Isso vale a dica para você, fã de esporte, que está aí procurando relacionamento. Nós vivemos aqui um relacionamento, né? Em 4, geralmente, mas hoje o Felipe Mota não está, então nós somos aqui em 3. E dentro da questão de sessões a serem feitas, eu estou cedendo e eu topo fazer a troca. Certo, então, que bom. Eu acho interessante. Gosto de conviver com pessoas assim. Na 8ª colocação, quem a gente colocaria aqui? Eu puxo, essa vai ser polêmica, eu puxo o grande Givanildo Hulk. Na 8ª colocação. Na 8ª? 8ª. O Hulk, assim, é gigantesco, né? Mas a impressão que eu tenho não é uma impressão que eu tinha na época sobre ele, mas que as pessoas do futebol brasileiro na época não viam o Hulk como craque que vem depois que ele jogou pelo Galo. O Hulk era muito depreciado antes de voltar, pelos brasileiros, inclusive. Verdade. Mesmo sendo seleção brasileira. O jogador mais bem pago do mundo durante um tempo. Ele sempre foi um tremendo jogador, mas no Brasil, o Hulk passou a ser valorizado como ele é hoje no Atlético Mineiro. Então, eu coloquei ele na 8ª colocação por esse combo aí. E aí, André? Eu acho que está bem colocado. Está bem colocado o Hulk, né? Também colocaria o Hulk aqui. Não colocaria ele muito mais acima também, não. No momento em que é anunciado, tá? A gente está falando de contratações bombásticas, algo que chama muito atenção no momento em que é anunciado. A gente não está falando sobre o que se fez já dentro de campo, até porque tem um Depay. Aí a gente nem viu o Depay aqui na seleção brasileira, no Corinthians. E aí o torcedor do Corinthians fala, na seleção mesmo. Olha, na 7ª colocação, a gente coloca quem? Deixa eu colocar aqui. Deixar o André puxar aí. Assim, porque aí a gente consegue ter uma ideia melhor. 7ª colocação, Davi Luiz, Vidal, Payet, Fernandinho, Valência, Borré, Lucas Moura. Eu estou entre 3 jogadores para essa 7ª posição. Quais são? Mas 2 dos 3, a gente meio que sabia que iriam chegar. Eita, esse também é um ponto. Não existiu muito o fator surpresa que aumenta o impacto. Então eu vou com aquele que a gente não sabia, não imaginava. Vidal. O Vidal, na hora do anúncio, foi um negócio diferente. Eu deixei o Vidal fora da minha relação, porque o Vidal pediu tanto para vir jogar no Flamengo. Que a gente já sabia que ele ia chegar. O Vidal deu um sinal de zap tanto pro Flamengo. Verdade. E aí, o meu 7º era o Lucas Moura. Sério? Lucas Moura, Não é mais para cima? Você não colocaria Eu um... colocaria Não coloquei mais. o Lucas Moura mais para cima por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava sem clube na época. Então, assim, é mais bombástico para mim quando o cara sai de um clube e volta para o Brasil. E porque inicialmente foi um contrato só de 6 meses, né? Ele ia ficar aqui só para jogar 6 meses e depois ele ia para algum outro lugar. Aí o São Paulo ganha a Copa do Brasil, vai para a Libertadores, ele coça para jogar a Libertadores, apaixonado pelo São Paulo que é, e aí ficou. Então, eu coloquei o Lucas em 7º por isso. Por exemplo, eu estava na dúvida entre o Lucas e o William do Corinthians. Qual foi primeiro? O William estava no Arsenal, o William pede para ir embora do Arsenal para firmar um contrato de 2 anos com o Corinthians. Isso aí para mim me surpreendeu mais do que o Lucas livre por um contrato de 6 meses. Então puxa daqui, puxa de lá, e eu coloquei o Lucas Moura em 7º. Bom, agora ficou difícil, hein? Mas aí é com vocês. Aí, bom, eu vou pro Dottoli. Ener Valência não... Pra mim tá acima. Tá acima também. Pós-Copa do Mundo que ele fez, né? Tá bom, e aí? Bom, então vamos agora pro nosso 4º elemento, que é essa voz aqui na minha consciência. William na 7ª colocação. William, foi você que colocou. Eu falei o William, mas... meu voto é Lucas Moura, né? Lucas Moura eu fiz um comparativo ou com o William Arturo só. Vidal, Dottoli? Lucas Moura na 7ª colocação. Eu colocaria o Lucas Moura mais pra cima. Mas não tenho nenhuma dúvida como eu colocaria mais pra cima. Tem gente importante pra botar lá pra cima. Não, eu não gostei não do Lucas Moura aí, não. Opa, peraí. Quem é o 8º? Eu tô aqui. Ele saiu. O Hulk. É o Hulk, né? Então tá lá em cima. Tô aqui fechando meus 3 primeiros. Vamos lá, 6ª colocação. Na 6ª colocação, vamos pra quem? 6ª colocação eu puxo o William. Puxei o William do Corinthians. Não deu certo, né? Foi um fracasso para ambas as partes. Mas no instante em que o William volta para o Corinthians uau, né? Ele estava jogador do Arsenal e pede para deixar o clube e volta para o Corinthians. Para mim, tô fazendo as contas já aqui. Soares, então, você tem que garantir as vagas de quem você quer garantir. Marcelo e Thiago Silva. Tô de acordo com o William em 6º lugar. Tá bom, então eu vou colocar o William aqui, mas vocês estão se complicando, viu? Não. É só isso que eu tenho para dizer.
Ó, quinta colocação. Eu só não vou negociar os 3 primeiros. Tá bom, quinta colocação. Puxa aí, André. Marcelo. Marcelo? Sim. Vocês estão mesmo se complicando. Fernandinho, não? Sabia, ele anunciou que ia voltar para o Atlético Paranaense, a casa dele. O meu sexto é o Ener Valencia. Quem? Ener. Na quinta colocação. Na quinta colocação, é. Vai. Pós-Copa do Mundo dele, voltar para o Brasil. Eu não entendi o que o Ener Valencia falou. Pô, depois da Copa do Mundo que ele fez, falou, putz, acho que eu vou para o Brasil. Eu fiquei surpreso com o movimento, não com o Inter, né? Mas o fato de ser Brasil, com o movimento que o Ener fez depois da Copa do Mundo que ele fez. Vocês estão se complicando, porque eu acho que o Marcelo ficaria um pouco mais acima, o Ener Valencia Mas entraria o Marcelo, mais assim como o Thiago Silva, são aqueles 2 jogadores que todo mundo sabia que o Fluminense... Também, que ia voltar. Que o Fluminense ia Ainda o Marcelo foi inesperado, né? O do Marcelo foi, né? Porque ele foi para a Grécia, depois... Instante, Sim, mas... Um belo dia, de repente, pum, Marcelo. A gente falou, como assim? É uma coisa... Como assim, né? Foi uma coisa bem Por isso que eu joguei o impactante. Marcelo para cima também. Ener Valencia ou Marcelo? Dótoli, é com você. Ener Valencia, pelo fator novidade, foi o que ele disse no meu ouvido. E agora? Quarta colocação. Meu Deus! G4 agora, hein? G4. Eu vou puxar para o G4 Depay, Felipe Anderson. Foi totalmente inesperado pelo momento. Ninguém imaginava que o Palmeiras ia pintar o Felipe Anderson. E ele estava negociando com a Juventus. E ele falou, não, vou voltar para o Brasil, aos 31 anos de idade. Certo. Foi uma tremenda de uma surpresa. Concordo. Tô ficando muito preocupada, André Fury. Felipe Anderson em 4º lugar. Tá bom, então... Eu já vou votar os 3 primeiros. Eu tô ficando muito nervosa com isso aqui. Já vai com o número 3, 2 e 1, pode ser? Vai, 3. Não, porque aí complica pra minha vida aqui. Número 3, Payet. Duvido que alguém não tenha dito, não, isso não é verdade. Quando o Payet foi anunciado. Duvido. Para mim, 3 é o Memphis Depay. Depay também. Depay. E agora, hein? 30 anos de idade, aleatoriedade. Para mim, o Depay é o terceiro. Payet ou Depay? Vai. Ó, tem pai nos dois, né? Tem pai no Payet, tem pai no Depay, né? Tem pai nos dois aí. Deu um grito aqui no meu. Ah, eu sei o que o nosso diretor vai votar. Deu um grito aqui. Eu vou colocar o Depay aqui porque a segunda votação, nesse caso, foi do Memphis Depay. Mas no Depay também, todo mundo falou. Quem foi que não falou assim? O Depay, para mim, é o número 2. Para mim, o 2 é o Marcelo. O Marcelo? Marcelo. Porque assim, o Marcelo tem 2 jogadores que, para além de todas as discussões, tem o fato de serem craques. Mas craques. Isso não tem a menor relevância para a discussão. Torna bombástica. Não tem relevância para a discussão. É o Marcelo e o Luizito Soares. Esses caras são ETs jogando no Brasil. Vocês vão tirar o Coutinho? Eu tiro o Coutinho. Eu tiro o Coutinho também. Sim, o Coutinho estava bem baixa quando veio. Marcelo aqui na segunda Pra colocação, mim, né? você estava segundo. Pra e mim aí era o terceiro. a gente vai colocar o Luizito Soares, lógico, né? Soares é o primeiro. Aqui. Indiscutivelmente. Tá, o primeiro ficaria... era sempre discutível. Peraí, Thiago Silva fora? Então, o Thiago Silva estava para voltar para o Fluminense faz tempo também. Isso. Eu pensei nisso. Mas falei, pô, o Thiago está um tempão falando que vai voltar, próxima janela, aí não sei o quê. E isso entrou na avaliação. Gente, a gente não pode deixar o Payet fora, né? O Payet quase belisca o vice-campeonato. Quase, assim. É que, assim, eu não botei o Payet porque eu sempre tive mais dúvidas do que certezas. O cara que eu tinha mais dúvida do que certeza, eu tinha o pé atrás. Mas dúvida ou certeza sobre o quê? Sobre dar certo ou não. Mas no dia do mas anúncio... de bombástico. No dia do Então, anúncio. mas isso tá na análise. Vasco contrata Payet. Você falou, hoje tá frio. Não, você falou, não assim, é possível. Menos bombástico. Bombástico é aquele cara que vai mudar a estrutura do futebol. Gente, a gente não pode deixar o Payet fora dessa. A gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que encontrar uma forma aqui. Quem é que vai tirar? Vocês se organizem aí, mas alguém vai ter que sair para o Payet entrar. Pelo menos aquela, né? Então, aquela assim que, cada um vota no que quiser. Então agora vocês vão resolver assim, isso agora. Faz assim, são 11 jogadores, é um time de futebol, não necessariamente temos que escolher um goleiro, então são 11 jogadores de linha, entra o Payet em algum lugar aí. Então, a gente coloca menção honrosa ao Payet aqui na 10ª. A gente não vai colocar, mas faz de conta, tá? Que o Payet tá aqui. Porque o pessoal ficou com pena de tirar o Felipe Luiz, o Rames Rodrigues. Olha, o Rames Rodrigues, ele fez tanta raiva no futebol brasileiro que eu tenho vontade de tirá-lo e colocar o Payet ali. De tanta raiva que ele fez. Porque fez raiva. Mesmo quem não é torcedor do São Paulo, olhou para o Rames Rodrigues e teve raiva do Rames Rodrigues no futebol brasileiro. Então, eu tenho vontade de tirar. E é isso que eu vou fazer agora, inclusive. Sai. Nada como ter a máquina a seu favor, hein? Pronto, foi isso.
Pronto, tirei. Fica aí, Ramos Rodrigues. Fechou o top 10, E eu vou dar um então. sorrisinho aqui pra gente fazer o... Vocês gostaram da minha democracia? Eu gostei. Gostou? Tá bom, a gente está aqui com o nosso top 10 contratações bombásticas. Fiquem à vontade para vocês criticarem lá nas redes sociais do André Kfouri. A gente segue o nosso Sport Center e agora a gente segue acelerando no ciclismo.